Eu me chamo Lucas, e essa é a história de como perdi e reencontrei o meu melhor amigo. Eu e o Caio éramos inseparáveis. Crescemos juntos no mesmo bairro, estudamos na mesma escola, compartilhamos segredos, sonhos e até as brigas com os professores. Mas tudo mudou no último ano do ensino médio. Uma coisa aconteceu, algo que eu nem sei explicar direito. Caio começou a se afastar, parou de responder minhas mensagens, começou a andar com um grupo diferente. Até que um dia, ele simplesmente sumiu. A polícia dizia que ele fugiu de casa. Eu não acreditava. Até que 5 anos depois, eu encontrei uma carta dentro de um livro antigo que era dele. E o que estava escrito lá mudou completamente a forma como eu via tudo o que aconteceu. Mas para você entender o que realmente houve entre nós, eu preciso voltar no tempo. Conheci o Caio quando tínhamos 6 anos. Ele era o tipo de moleque que fazia bagunça, mas sempre sabia sair por cima. Um gênio para uns, um encrenqueiro para outros. Eu era o oposto, tímido, certinho, daqueles que fazem o dever antes da hora. A amizade começou quando ele me defendeu de um grupo de garotos mais velhos no parquinho da escola. Desde então, éramos inseparáveis. A gente fazia tudo junto. Jogava bola, dormia um na casa do outro, estudava para a prova, inventava planos malucos. Nossos pais viraram amigos por causa disso. Só que com o tempo, o Caio começou a mudar. Lá pros 15, ele começou a ter problemas em casa. O pai dele bebia muito, a mãe quase nunca estava. Eu via ele chegar com o olho vermelho, cansado. Perguntava se estava tudo bem, e ele sempre dizia: "Tô de boa, mano, só dormi mal." Mas eu sabia que tinha algo errado. No último ano da escola, as coisas ficaram tensas. Caio começou a se meter com um pessoal meio esquisito, uns caras mais velhos, de fora do bairro. Ele começou a faltar às aulas, e quando vinha parecia desligado. Uma vez, encontrei ele na quadra, escondido atrás das arquibancadas, mexendo numa mochila. Quando me viu, escondeu rápido. "O que é isso aí, mano?" perguntei. Ele riu, meio sem graça. "Nada, só umas paradas minhas." Eu insisti. Ele se irritou. Foi a primeira vez que a gente brigou. Nos dias seguintes, ele começou a me evitar. E quanto mais eu tentava entender, mais ele se afastava. Até que, numa sexta-feira, a diretora entrou na sala e disse que o Caio tinha sido suspenso por furto. Eu fiquei em choque. Tentei falar com ele, mas ele sumiu. Ninguém sabia onde estava. Foi só dias depois que descobri que a mãe dele tinha ido embora da cidade. O pai, segundo os vizinhos, tinha sido preso por uma dívida antiga. E o Caio desapareceu. Os anos passaram. Eu entrei na faculdade, mudei de cidade e tentei seguir com a vida. Mas toda vez que eu via dois amigos rindo juntos, eu lembrava dele. 5 anos depois, eu voltei para casa da minha mãe, para ajudar na mudança. Ela me deu uma caixa com coisas antigas. No meio dela, tinha um livro de capa azul. O nosso livro favorito, O Pequeno Príncipe. Quando eu abri o livro, caiu uma carta dobrada em 4. A caligrafia era dele. Eu tremi lendo. "Se você tá lendo isso, é porque eu finalmente consegui ir embora. Eu não te contei nada porque não queria te envolver, mas eu tava devendo grana para uns caras perigosos. Eles sabiam onde minha família morava. Eu tentei resolver, mas deu ruim. Me perdoa, Lucas. Eu sei que parece que eu te traí, mas eu só queria te proteger. Se um dia eu conseguir voltar, espero que você ainda me reconheça." Eu chorei. De raiva, de saudade, de culpa. Eu tinha julgado o meu melhor amigo sem entender o que ele estava passando. Passei semanas tentando achar alguma pista, qualquer coisa. Até que encontrei uma conta antiga do Caio numa rede social desativada. A localização da última postagem era São Paulo. Fui até lá. Não sabia por onde começar. Mas o destino quis brincar comigo. Uma tarde, enquanto eu esperava um ônibus, vi um homem tocando violão na calçada. Ele cantava uma música que só eu e o Caio conhecíamos. Uma que a gente inventou quando tinha 10 anos. Eu congelei. Cheguei mais perto. Ele estava diferente. Cabelo comprido,
barba, olhar cansado. Mas era ele. Quando ele me viu, deixou o violão cair e me abraçou. Nenhuma palavra saiu por um tempo. Depois de uns minutos, ele disse: Demorou, mas você achou o caminho, né, Lucão? A gente se sentou na calçada e ele contou tudo. Que depois de sumir, viveu nas ruas por um tempo, trabalhou de bico e agora tocava em bares para sobreviver. Ele tinha vergonha de ter me deixado para trás. Eu disse que a única coisa que me doía era ele não ter confiado em mim. Ele riu com os olhos marejados. Você sempre foi bom demais para esse mundo, cara. Eu não queria te arrastar pra lama comigo. A gente ficou ali, rindo e chorando, até o sol se pôr. Hoje o Caio mora comigo. Voltou a estudar. Às vezes, quando olho para ele tocando violão na varanda, lembro daquele garoto de 6 anos que me defendeu no parquinho. E percebo que, apesar de tudo, alguns laços nunca se quebram. Só se perdem por um tempo. Eu não sou bom com palavras, mas acho que depois de tudo, eu devo isso ao Lucas e a mim mesmo. Meu nome é Caio, e essa é a história do que realmente aconteceu naquele tempo em que eu desapareci. Quando a gente é moleque, acha que a amizade é para sempre, que nada pode separar dois garotos que cresceram dividindo o mesmo pacote de bolacha e os mesmos sonhos. Mas a vida tem um jeito estranho de ensinar o que é o para sempre. O Lucas sempre foi a parte boa de tudo. O tipo de cara que acreditava nas pessoas, que achava que o mundo era justo, que o esforço valia a pena. Eu invejava isso nele, porque na minha casa nada nunca foi justo. Meu pai bebia desde que me entendo por gente. Quando ele chegava em casa, era sempre um jogo de adivinhação. Hoje ele vai rir ou quebrar alguma coisa? Minha mãe trabalhava em 2 empregos, mas quando ela parava para respirar, os dois começavam a brigar. E eu só queria ter um lugar para fugir. Esse lugar era a casa do Lucas. Lá sempre tinha cheiro de bolo, de risada, de paz. Eu fingia que ia estudar, mas o que eu queria mesmo era sentir como era viver num lar normal. Só que as coisas começaram a desandar de vez quando meu pai perdeu o emprego. Ele começou a dever para umas pessoas erradas. Eu escutava os caras batendo no portão à noite, gritando o nome dele. Um dia, vi ele ajoelhado na sala, pedindo mais tempo. Naquela época, eu tinha 16. E quando você tem 16, é fácil achar que pode consertar o mundo sozinho. Um dos caras que cobrava o meu pai, o Rafa, me chamou para ajudar num serviço. Disse que era rápido, fácil e que eu podia ganhar dinheiro para pagar a dívida da família. Eu sabia que era errado, mas ver minha mãe chorando na cozinha me fez aceitar. A gente roubou equipamentos de uma loja de informática. E sim, eu fui pego. A escola descobriu. Me suspenderam. O Rafa sumiu com o dinheiro. Meu pai me culpou e minha mãe não aguentou, foi embora para casa da irmã, em outro estado. E eu fiquei. Sozinho, sem casa, sem escola, sem amigo. Naquela semana, o Lucas tentou falar comigo. Eu não consegui. Eu estava com vergonha. Vergonha dele me ver daquele jeito. Ele era o cara que acreditava em mim. E eu não queria que ele me visse quebrado. Então eu sumi. Dormi em praça, em abrigo, peguei carona em caminhão. Um dia, parei num posto em Minas. Um caminhoneiro me deu um sanduíche e disse que ia para São Paulo. Eu fui junto, sem pensar. Chegando lá, comecei a trabalhar descarregando caixas num mercado. Ganhava pouco, mas dava para comer. Às vezes, à noite, eu pegava um violão velho que encontrei no lixo e tocava. Era o mesmo tipo de violão que o Lucas tinha. Eu lembrava dele rindo, desafinando, inventando letra no meio da música. Eu sentia saudade, mas também sentia culpa. Depois de um tempo, consegui um quartinho pequeno num prédio caindo aos pedaços. Trabalhava de dia, tocava em bar de noite. Foi quando eu comecei a escrever. Eu escrevia tudo o que sentia medo, arrependimento, solidão. E uma noite, peguei aquele livro que o Lucas me deu, O Pequeno Príncipe, e escrevi a carta. Não para ele encontrar logo, mas porque eu precisava acreditar que, um dia, ele ainda se importaria o bastante para abrir aquele livro. Os anos passaram. Eu mudei de emprego. Depois, perdi de novo.
Comecei a tocar na rua. Ganhava o suficiente para não passar fome. Teve dias que pensei em desistir de tudo. Mas aí eu lembrava dele. Do jeito que ele me olhava quando eu dizia que não ia conseguir, e ele respondia: vai sim, cara. Você é o melhor de nós dois. E eu continuava. Até o dia em que ele apareceu. Eu juro, por um segundo achei que estava alucinando. Ele parado na calçada com o mesmo olhar, meio assustado, meio aliviado. Quando ele me abraçou, foi como se todos os anos sem chão, sem casa e sem esperança se desfizessem de uma vez. A gente conversou por horas. Eu contei tudo: o furto, as dívidas, o medo. Ele só ouvia. E quando terminei, ele me disse a única coisa que eu precisava ouvir: você nunca me perdeu, Caio. Eu só estava esperando você voltar. Hoje eu moro com ele. Tenho um emprego fixo, toco nos fins de semana e às vezes dou aula de violão para crianças. Não sou o mesmo garoto que fugiu da cidade, mas talvez ainda exista um pedaço dele dentro de mim. O pedaço que acreditava que um amigo de verdade não é aquele que fica quando tudo tá bem, é o que volta, mesmo quando o mundo desaba. Se eu pudesse falar com aquele garoto de 16 anos, eu diria: você não precisa carregar tudo sozinho, porque às vezes quem quer te salvar só precisa que você diga onde dói. Essa é a minha parte da história. E agora que ela está completa, eu finalmente posso respirar em paz.